Shalom, queridos. Hoje vamos aplaudir o Senhor mais ainda, cada dia mais, porque Ele merece. Hoje é o capítulo 49 de Jeremias. Capítulo 49. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus. Capítulo 49 diz assim: ele contém uma série de profecias contra várias nações, incluindo Amon, Edom, Damasco, Quedar, Elã. Cada profecia prediz o julgamento que virá sobre essas nações por seus pecados e desobediência a Deus. As profecias contra Amon e Edom retratam seu orgulho e arrogância e o julgamento que virá sobre eles como resultado. A profecia contra Damasco adverte sobre uma próxima destruição e exílio, enquanto a profecia contra Quedar prediz uma derrota e humilhação. A profecia contra Elã retrata seu julgamento vindouro como resultado de sua idolatria e maldade. O capítulo também enfatiza o poder e a soberania de Deus sobre todas as nações e destaca as consequências da desobediência e do pecado. Serve como um aviso para todas as nações se afastarem de sua maldade e se arrependerem antes que seja tarde demais. Em resumo, Jeremias 49 apresenta uma série de profecias contra várias nações por sua desobediência e pecados contra Deus. Esse capítulo também enfatiza a importância do arrependimento e destaca as consequências do orgulho e da arrogância. Serve como aviso para todas as nações se afastarem de sua maldade e seguir os caminhos de Deus. Isaías 49, de 1 a 6, fala das circunstâncias do oráculo contra Amon, baseia-se no conflito histórico entre Israel e Amon, principalmente na disputa pelo território da tribo de Gad. Esse oráculo provavelmente foi promulgado no período anterior à queda de Jerusalém, em 586 a.C., mas depois dos ataques de Moabe, Amon e outros povos em Judá. 2 Reis 24, versículo 2. Jeremias 49, 1 e 2. Malcã, a divindade padroeira dos amonitas, é descrita como tendo herdado a terra que antes pertencia aos gaditas, um processo que teve início nos dias dos juízes. Jeremias 49, versículo 3, fala de Hesbom. Jeremias 48, 2, chegou a ser, Jeremias 48, 2 é para confirmar o que está escrito aqui em Jeremias 49, 3. Chegou a ser controlada pelos amonitas, mas mais tarde passou ao controle dos moabitas. Aí não é a cidade. Esse Ai aqui não é a cidade israelita, que tem o mesmo nome. Rabá era a capital dos amonitas. O cativeiro da divindade padroeira
Malcã era o equivalente à sua derrota visível através do exílio dos líderes e do povo, juntamente com a estátua daquele Deus. Jeremias 49, versículo 4, fala de vales luxuriantes. Jeremias 49, versículo 5, ninguém recolherá o desagarro. Ninguém recolherá o desagarrado. Jeremias 49, de 1 a 6. Os amonitas, depois de seu povo, o irmão, os moabitas, no capítulo anterior, são agora o assunto de sua profecia, de uma profecia. Jeremias 49, 1. Eles também são parentes de Israel por meio de Ló. Gênesis 19, de 38. Em Amon, vemos o espírito de ganância e Malcão, o deus dos amonitas, recebe o crédito de que os amonitas agora possuem as cidades de Gade, uma tribo com uma herança na região do outro lado do Jordão. Não há respeito pelo que Deus deu a alguém, neste caso, ao seu povo, como uma possessão. Nem isso estava respeitando. Em nome de Malcã, eles se moderam para serem herdeiros de Gade. Ao fazer isso, eles ignoram que o próprio Israel tem filhos que são herdeiros. Amon não mostra respeito por uma herança de família. A Síria levou Gade para o exílio, 1 Crônicas 5, 26. E os amonitas se mudaram. Isso traz o julgamento de Deus sobre Rabá, a capital de Amon, Jeremias 49, 2. Os inimigos, sob gritos de guerra, destruirão a cidade, queimarão as aldeias a fogo. Ezequiel 25, 3 a 5. Ezequiel 25, 10 também confirma este estudo. Aqueles que vivem nela se tornarão saque para os israelitas que retornarem, que assim receberão uma compensação por tudo que Amon tirou deles. Isso acontecerá no futuro. Ai também será destruída. Jeremias 49, 3. Isso vai prejudicar Hesbom e as filhas de Rabá. Eles são chamados a lamentar e clamar. Outro motivo para lamentar e andar atordoado é o exílio de seus deuses Macã, junto com os seus sacerdotes e príncipes. Assim toda idolatria será julgada e sua inutilidade demonstrada. Malcã, a quem primeiro honraram como herdeiro de Gade, Jeremias 49, 1, revela-se nada mais do que um pedaço de madeira que pode ser retirado. Que nós estamos vendo o Senhor mostrando a inutilidade dos deuses que eles confiavam. Não pode resolver nada da situação deles. Enquanto o Deus eterno, rejeitado, sendo todo-poderoso e podendo fazer tudo, e está mostrando isso através do juízo que está exercendo. Como Moabe, Amon não está livre de orgulho, Jeremias 49, 4, Jeremias 48, 29, seus vales deram ricas colheitas, mas não sobrou nada deles. Amon confia em tesouros e se gaba de não temer nenhum inimigo. Bem declara
ó Senhor Deus dos exércitos. Eu vos farei temer. Jeremias 49:5. O inimigo está chegando e irá cercá-lo para onde quer que você olhe. O medo tomará conta de você. Vocês fugirão e serão dilacerados. É cada um por si e sem chance de reencontro. No entanto, também há recuperação para Amon, Jeremias 49:6, quando a disciplina do Senhor tiver feito o seu trabalho, ele trará uma reversão no cativeiro dos amonitas, então ele os trará de volta à sua terra. Jeremias 49, de 7-22, fala do oráculo contra Edom, que está intimamente relacionado com o livro de Obadias, e compulsões do oráculo contra a Babilônia, Jeremias 50. O território de Edom se estendia desde o ribeiro Zered. Então, estamos vendo aqui o capítulo para vocês estarem repassando, lendo direitinho. Nossas perguntas são dentro desses assuntos aqui, do assunto do capítulo e dos comentários que eu faço. E aqui a gente já vai repetir novamente. Está vendo aqui a situação, né? Mesma situação. De Israel, dos inimigos de Israel. E sempre as mesmas coisas, desobediência e Deus punindo. E aí nós nos alertamos para que não façamos a mesma coisa. Como eu já falei, o Senhor deixou tudo registrado. A Bíblia tem muitas repetições para a gente não esquecer. Tudo registrado para a gente saber o amor de Deus até que ponto chega, é incondicional, e saber que nós não podemos abusar desse amor, devemos ser gratos. E logo que o Senhor nos agraciou, mandando o seu Filho, a gente não deve imitar Israel. Nós temos todo o dever de estarmos fazendo só o que foi positivo na vida de Israel e as coisas negativas nem pensar. Infelizmente, nós tivemos um tempo horrível assim, imitações a Israel. Mas acredito que estamos num novo tempo. Estamos vendo que Jesus está às portas e que não vamos ficar do jeito que nós estávamos. Então, aqui o capítulo 49, nós vemos que do versículo 12 ao 13, está falando do beber o copo totalmente. Versículo 49, capítulo 49, 17-19, falando de assobiará, falando de espanto. Então, capítulo 49, de 7-22, também o Senhor está falando, continua sempre falando de tudo quanto Ele tem que fazer e que Ele faz por amor. Tenha certeza. Com as nações que não eram israelitas, Ele também fez por amor, porque cada vez que Israel visse o povo que estava sendo punido, sabiam muito bem que era tudo em favor, tudo para mostrar o amor dele, de esperar que eles se arrependessem. Sempre o Senhor está fazendo o castigo só para o arrependimento. E aí não vamos de maneira nenhuma brincar de Deus. Como igreja do Senhor, noiva do seu Jesus, vamos glorificar o nome dele. De que maneira? Fazendo o que ele mandou. Porque sabemos que tudo que Deus puniu o povo dele foi porque ele não queria fazer o que ele mandou. E não vai ser diferente. Aí a gente não vai perder aquele grande dia de ir com o Senhor Jesus. Mas enquanto estiver aqui fazendo coisas erradas, seremos punidos, porque pecado tem consequência. Então, tenho medo do pecado, escondo a palavra, vamos esconder a palavra no nosso coração. Porque o salmista fala que se escondermos, é o Salmo 119,
Se nós escondermos a palavra no nosso coração, evitamos de pecar contra o Senhor. E nós sabemos que o Senhor também fala que nós seremos julgados pelas palavras que saem da nossa boca. Como nós estamos a cada dia ficando armazenando a palavra de Deus em nosso coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então acredito que desde maio de 2023, que nós começamos com uma nova linguagem, uma linguagem bíblica, falando tudo que vem da boca do Senhor. E desse jeito somos absolvidos e não condenados, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o está cheio da palavra, não tem condição de sermos condenados, porque a palavra de Deus é boa e perfeita. Louvado seja Deus. Então, queridos, vamos continuar sabendo que vamos ter mais repetições. O Senhor Deus não é de brincadeira, Ele não repete, não é por causa de estar brincando, é porque é necessário. Portanto, nada de desânimo. De 7 em 7 dias, nosso discipulado, já com o questionário pronto, porque nós entregamos o questionário na sexta-feira. Então, queremos o retorno do questionário respondido na terça, porque sexta, sábado, domingo, segunda são 4 dias para ler um capítulo da Bíblia e fazer o questionário. Com certeza nós temos condição de fazer isso. Se não tiver durante o dia, tem durante a noite. Se não tiver no início da noite, tem a madrugada, mas sempre temos que trabalhar. Como eu sei que eu não posso fazer a gravação dos capítulos durante o dia, nem sempre dá tempo, eu gravo na madrugada. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem quer, faz, e quem não quer, dá desculpas. Como graças a Deus a essa altura nós queremos, já estamos convencidos pelo Espírito Santo que esse é o caminho certo, meditar de dia e de noite na sua palavra, então não tem como a gente recuar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.